Vida no Campo e Débora G. Barbosa. Nesse episódio trataremos de um assunto muito constrangedor. Os evangelhos apresentam um aspecto controvertido da verdade em relação ao povo de Deus, quando Jesus disse que nenhum profeta é bem recebido em sua própria casa. Jesus disse ainda: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto de um monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o jogarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Que coisa tremenda. Jesus mencionou uma realidade entre aqueles que conheciam a verdade. E, de fato, na história, percebe-se que enquanto Daniel foi exaltado na Babilônia, e todas as dificuldades que Daniel passou não foi uma perseguição pessoal, porque o primeiro decreto de morte, em Daniel capítulo 2, não era contra Daniel. O rei estava furioso porque os magos o enganavam. O decreto em Daniel capítulo 3 não era contra Daniel e seus amigos, mas era contra aquele que não adorasse a imagem, não foi algo pessoal. Portanto, Daniel, pelo contrário, na Babilônia, num país ímpio, num país gentil, num país que não conhecia a palavra de Deus, ele foi bem tratado na medida do possível e foi verdadeiramente honrado entre os reis pagãos. Foi honrado com Nabucodonosor, foi honrado com Belsazar, foi honrado com Dário e foi honrado com Ciro. Já por sua vez, os profetas como Jeremias, Isaías, foram martirizados pelo próprio povo que conhecia a Torá, a lei e os profetas. Paulo, entre os gentios, era extremamente bem tratado, em alguns casos foi até endeusado. Porém, Paulo, entre os judeus, era perseguido e foi, por fim, martirizado. O mesmo vemos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus não foi levado à cruz por publicanos, meretrizes e pessoas que não eram conhecedores da verdade. Não, Jesus foi levado à cruz pela liderança religiosa de sua época. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. O profeta Isaías também nos diz em seu primeiro capítulo, que enquanto o boi conhece o seu dono, e o jumento também conhece o seu possuidor, Israel não entendia. Estamos lidando hoje com um aspecto muito complexo, difícil de assimilar. Jesus disse nos evangelhos que os maiores inimigos seriam os da sua própria casa. Houve em toda a história do povo de Deus, especialmente Israel, envolvendo as controvérsias com os profetas, Deus dizendo para irem em uma direção e eles se recusando a atender os chamados divinos. Nós vemos um aspecto muito difícil de lidarmos, mas que precisamos encarar. Muitas vezes uma mensagem profética é melhor assimilada entre os que não são do que os que são. E recentemente chegou em minha timeline um canal que até então não conhecia, uma jovem que mora na Europa e tem já mais de 400 mil seguidores, é um canal com certa relevância, um canal com muitos inscritos. É uma jovem bastante inteligente, e fala sobre vários assuntos. Ela tem estudado sobre questões de ordens secretas e coisas do gênero. Porém, em um vídeo que me enviaram, me chamou muito a atenção que observa-se um padrão na fala desta jovem. E eu gostaria que você presenciasse essa fala para que depois possamos tirar algumas conclusões. Uma informação é fato, que é o que eu sempre vivo falando aqui pra vocês. Saiam das cidades grandes. Isso é por motivo de segurança, né? Porque as cidades grandes geralmente têm base militares, base nucleares, o que, de acordo com os planos de ataques soviéticos no período da Guerra Fria, eram os lugares que estavam sendo ameaçados de receberem bombas. Então, se você puder, o ano de 2020 e 2021, esses 2 anos, vão ser os últimos, na minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja extremamente errada. Porém, esses serão alguns dos últimos anos que o ser humano terá condições de fazer dinheiro e de conseguir alguma coisa. Porque depois disso vai... É triste dizer, mas não raramente, olhando na história bíblica, os de fora
apresentam eventualmente mais sensibilidade espiritual do que os de dentro. No Evangelho de João, ocorre algo bastante explícito nesse sentido, quando algumas vezes Jesus disse que entre estrangeiros ele observou mais fé do que entre o próprio povo de Israel. Isso aconteceu com um centurião romano, isso aconteceu com uma mulher cananeia, isso aconteceu com uma mulher samaritana, que Jesus explicitamente disse: eu sou o Messias, eu que falo contigo. No Antigo Testamento tem uma história muito sensível nesse sentido, quando Naamã, pouco antes de retornar à sua terra, ele faz um pedido para Eliseu. Ele pede para que ele levasse terra do país onde Eliseu morava, porque ele nunca mais queria levantar altares para deuses pagãos. Então ele diz assim para o profeta Eliseu: eu apenas peço que me perdoa no seguinte, porque o meu comandante, o meu rei, quando ele vai se ajoelhar, ele se apoia no meu braço. Eu sou obrigado a me curvar junto a ele, mas no meu coração eu nunca mais vou adorar um ídolo. Observe a sensibilidade espiritual desse homem, que pediu perdão para que a aparência do mal não fosse levada em consideração. Esse assunto vida no campo, a grande motivação para esse assunto vida no campo, deveria ser a glória de Deus. Porque ao obedecer a Deus, nós glorificamos a Deus. A primeira mensagem angélica que nos diz: temei a Deus e dai-lhe glória, fazendo isso numa aplicabilidade, significa o quê? Arrepender-se dos seus pecados, guardar os mandamentos de Deus, porque isso é dever de todo homem, e fazer a vontade de Deus, porque Jesus, que é o expoente máximo de glorificar ao Pai, ele fazia da comida dele fazer a vontade de Deus. Jesus ensinou no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, não a nossa. No Getsemane, Jesus disse a mesma coisa: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Observe, vida no campo. Qual é o objetivo do vida no campo? Fazer a vontade de Deus, dando glórias ao Senhor, porque este é o plano, sempre foi o plano. A primeira cidade desse mundo foi fundada por Caim. Só isso nos deveria deixar de orelhas em pé. E de lá para cá, olhando no relato bíblico, as principais fundações de cidades foram todas inimigas do povo de Israel, levantadas pela descendência de Cã, o filho rebelde de Noé. Vida no campo é o plano A. Nós não podemos confundir vida no campo com fuga da cidade. Porque no decreto dominical não vai ser vida no campo, vai ser fuga, vai ser Ló saindo de Sodoma. Vai ser Ló percebendo que a esposa já não queria mais sair, que as filhas já não tinham mais como construir um caráter. Decreto dominical, as próprias notícias, observem na tela. Notícias demonstrando que só esse evento que estamos passando agora, já pela lei da oferta e da procura, já elevou os preços de cidades, de sítios e chácaras e cidades pequenas. Ou seja, imagina no decreto dominical, se supostamente milhões de pessoas decidirem ir para o campo, imagina como o preço não será elevado. É a lei do mercado, a lei de oferta e procura. Portanto, entenda, vinda no campo e fuga da cidade são duas coisas diferentes. Vida no campo envolve formação de caráter, vida no campo envolve uma vida mais simples, vida no campo envolve sairmos dessas influências malignas que tem, especialmente em grandes cidades. Vida no campo tem a ver com o plano original de Deus. Isso não tem a ver com o decreto dominical, antes, depois, não tem a ver. Vida no campo sempre deveria ter sido plano A. Podermos comer a comida que plantamos, poder aprender a lidar com a terra, poder ver as providências de Deus nas pequeninas coisas. Tem a ver com outros elementos. Decreto dominical é salva quem puder. Não tem a ver com vida no campo. Confundir as duas coisas é, no mínimo, ingenuidade. Portanto, se, eventualmente, como a predição de Jesus indica que os profetas não são recebidos em sua própria casa, que pelo menos possamos ouvir uma jovem que não tem conhecimento do grande conflito, uma jovem que, eventualmente, nunca leu nenhum dos livros que talvez você já tenha entrado em contato, mas uma jovem que apela à sua consciência. Saia das grandes cidades. Este foi mais um vídeo do canal. Eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe, comente também. Eu cuidadosamente tenho respondido cada um dos comentários e que essa mensagem chegue a mais pessoas e possamos entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe.